Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está participando desse grande mover, desse grande destravar digital no nosso país, seja muito bem-vindo. Aí já chega dando aquele comentário falando o seguinte: hoje é dia de destravar no digital. Mais um dia, mais uma oportunidade que você tem para explodir a mensagem que você já carrega. Eu sou o Thiago Rocha, um dos executivos, sócio do Pablo e seu mentor durante essa jornada do La Casa. Eu quero te dar as boas-vindas, pois hoje nós vamos falar de um tema super importante e eu já vou falar para quem quer a live de hoje, na verdade a aula de hoje. Para você que está chegando agora e não entende o movimento, presta atenção, já anota na sua agenda, todos os dias ao meio-dia nós teremos aula ao vivo aqui direto do resort. Também todos os dias às 19 horas nós teremos aula diretamente do resort, então anota isso daí. Meio-dia e 19 horas você vai ter aula direto sobre as profissões no digital. Eu te aconselho a pegar um papel, uma caneta, um caderno, uma caneta e fazer como se fosse uma pós-graduação nesses 7 dias de aula. Eu lembro quando eu vivi o primeiro La Casa como aluno. Aí, do seu ladinho aí, do outro lado da tela, como aluno em 2020, agosto de 2020, começou o grande movimento do La Casa e eu lembro o quanto que aquelas aulas foram importantes para mim e o quanto que isso me ajudou a destravar. E é interessante hoje, depois de alguns anos e depois de 3 programas, eu estou aqui como seu mentor, para te falar que isso realmente funciona. Funciona se você se dedicar todos os dias e empenhar. Yeshua. Sabe o seguinte, que existe uma diferença entre as pessoas que desistem e as pessoas que persistem. Existem mais pessoas que desistiram no meio do processo do que pessoas que fracassaram. Então faz o seguinte, só continua. Como é bom passar por dificuldades, pois a dificuldade ela te leva à perseverança e a perseverança vai produzir fé. Então você que está chegando aí no YouTube, já vai dando um ok aí no YouTube. Você que está no Instagram também, seja muito bem-vindo. Eu vou te fazer um convite para a aula de hoje. Já vou te explicar sobre a aula de hoje. Aperta F5, atualiza, que já vai explodir aí na sua tela para a gente começar a aula de hoje. Então é o seguinte, você que já está no movimento, você que já está no rolê, eu quero te fazer um convite. Qual é o convite? Você pegar esse botãozinho que a gente chama de botão de transbordo. O que é o botão de transbordo, Thiago? É esse aviãozinho no YouTube, essa flechinha do YouTube e o aviãozinho do Instagram. Tem uma flechinha lá, você que está no YouTube, então você pega essa flechinha e encaminha para 3 pessoas que mais fazem sentido. Você olha lá 3 pessoas que fazem sentido e aí você vai encaminhar para elas. Você que está no Instagram, aperta o aviãozinho e encaminha também para 3 pessoas que mais fazem sentido. Não precisa ser para muita gente, não. Por quê? Nem todo mundo vai acreditar naquilo que você está aprendendo e também não está disposto a aprender, sentar durante 1 hora para aprender. E você está sendo convidado para esse movimento chamado La Casa Digital 3. E eu quero falar hoje para você que é empresário. Me escreve aí nos comentários quem é empresário, profissional liberal, autônomo ou CLT. Deixa eu entender qual é a sua situação hoje. Você é profissional liberal? Você é autônomo? Você está na CLT? Aonde você está hoje? Por quê? A gente vai falar como construir um método, mas antes de ensinar como construir um método, eu vou te explicar o que é um método e para que serve. Então faz o seguinte, coloca aí, ó, empresário, autônomo, CLT, empresário, estudante, autônomo, empresário, CLT, MEI, autônomo, empresário. Então é o seguinte, para quem quer essa aula de hoje? É para você que é empresário e deseja multiplicar o seu negócio, criar algo que a gente chama de braço de ensino. Essa aula também é para você que está na CLT e está buscando uma nova fonte de renda, algo que você pode construir paralelo ao seu trabalho para começar a monetizar. Também essa live é para você que é profissional liberal, autônomo, que tem a sua profissão, que estudou muito e sente a necessidade de ensinar ela para outras pessoas. Como criar um método é uma estruturação com um passo a passo, é o que eu vou te ensinar hoje, com algumas ferramentas que você pode ter acesso lá dentro da área de membros, que é totalmente gratuita, para que você possa pegar essas ferramentas e já começar a construir. Então, a minha promessa é que nesses próximos minutos, você saia dessa live com o esboço do que é o seu método. E a principal coisa é ter insights para criar seus primeiros produtos, suas metodologias para alcançar mais pessoas. Quem topa, coloca aí, bora TTT, escreve aí nos comentários, bora TTT. O que significa TTT, Thiago? Tocar o terror na terra. Hoje é dia de destravar o seu digital, mais uma oportunidade que você teve. À tarde, não sei se você estava aqui acompanhando, rolou a live
do Neto, que é nosso estrategista em copy. Se você quer aprender a escrever textos persuasivos, cartas de vendas, páginas que convertem, lá dentro da plataforma, a equipe daqui a pouco já vai colocar o link aí, deixar o QR Code para você acessar a área de membros, que é totalmente gratuita, para você assistir essa aula do Neto. E também a minha aula vai estar lá dentro. As pessoas estão perguntando, está liberado? Vai ficar gravado? Vai ficar somente na área de membros durante 7 dias. Por quê? Porque é um lugar exclusivo para quem quer aprender. Não é um lugar onde você tem algo que possa tirar a sua atenção. Como YouTube, como Instagram, é uma área de membros, onde você pode entrar, acessar e lá dentro ficar num ambiente seguro, baixar as ferramentas e realmente tirar esse tempo para estudar. Então escreve aí, bora TTT e vem para cá. Eu vou pegar na lousa aqui, eu vou começar a te ensinar. Escreve aí, CCM. Hoje é dia de destravar o seu método. Tiago, o que é o método? Escreve aí, método é igual resultado. Eu quero que você entenda, você que está assistindo essa live, que todos vocês, apesar de não acreditar, você já tem um método. Como assim, Tiago? Você já tem algo que gerou resultado na sua vida. Algo positivo ou negativo já gerou um resultado e ele foi um método. O que é um método? Escreve aí. Método é um passo a passo. Todas as informações, eu não sei se você já ouviu na internet hoje, mas a informação ela virou commodity. A informação ela já não é mais tão preciosa como um tempo atrás. Por que isso? Porque qualquer coisa que você precisa, é só você ir na internet, dar um Google, pesquisar e você vai ter informação. Qual que é o grande problema da informação na internet hoje? Que ela está embaralhada. Você não tem um caminho passo a passo. E é por isso que nós estamos aqui te auxiliando a criar um método para você ter um passo a passo e você pode envelopar esse passo a passo e vender para mais pessoas. Por que eu falei mais cedo que todo empresário que está aqui é um convite para você abrir um braço de ensino? Você já passou dificuldade na contratação? Você já passou dificuldade em gerir o seu time? Eu não sei se você sabe, mas 68% do turnover nas empresas, você que é empresário que está assistindo essa aula, os 68% do turnover nas empresas, quer dizer, os giros que acontecem dentro das empresas, o turnover significa as pessoas que saem e entram dentro da sua equipe, 68% delas são ocasionadas por quê? Porque as pessoas são contratadas por um currículo e demitidas pelo comportamento delas. E a pergunta é, quantos empresários você já viu aflito quando teve que demitir alguém para contratar uma outra pessoa? Quantos empresários você conhece que precisa demitir alguém, mas não demite porque fala o seguinte, é melhor ficar com essa pessoa ruim do que ficar sem pessoa nenhuma no cargo? Sabe por que isso? Porque você não tem algo chamado seleção ativa, método de seleção ativa de novos talentos para a sua empresa. Você não tem uma vaga de emprego aberta lá na sua empresa. E é por isso que você fica toda hora que abre uma oportunidade, você sai caçando alguém. Quando você cria, presta atenção no que eu estou te falando, quando você cria um braço de ensino dentro da sua empresa, você forma aquelas pessoas. Ao invés de trazer pessoas com vícios do mercado, você começa a introjetar a cultura, a missão, os valores, os princípios seus e da sua empresa nos novos colaboradores, no seu time. E aí o que acontece? Você começa a multiplicar o talento nessas pessoas e multiplicando nelas fica muito mais fácil. Então, quando eu abro um braço de ensino, escreve aí, minha tarefa é abrir um braço de ensino. Você que ainda não tem na sua empresa um braço de ensino, eu estou te dando uma tarefa, se você quiser e permitir que eu seja seu treinador hoje, anotar uma tarefa aí, criar um braço de ensino dentro da minha empresa. Tiago, eu não sei ensinar, fica tranquilo que nos próximos minutos eu vou te dar um passo a passo, você vai reconhecer aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido para você colocar dentro da sua empresa. Então lá dentro da plataforma, daqui a pouco vai ter um QR Code aí na tela, um link para você acessar a plataforma e acessar essa aula que eu vou te aconselho a realmente ir lá e estudar ela. Então escreve aí, método é um passo a passo. Passo a passo do que, Tiago? Passo a passo. Passo a passo do que, Tiago? De ter um resultado. Todos vocês, com resultados positivos ou negativos, têm um método. O que você precisa hoje
é envelopar esse método, é entender exatamente aquilo que você tem e aquilo que você não tem. Presta atenção, você que está chegando agora, deixa eu te fazer um convite. Mais de 2.500 pessoas, tem mais, tem 3.000, nós somos quase 7.000 pessoas ao vivo. Deixa eu te fazer um convite, você que vai sentar agora, vai preparar papel, caneta, um copo de água e uma Neosaldina ou alguma coisa que você utiliza para dar dor de cabeça. Nesses próximos minutos, eu vou explodir o seu cérebro, o seu coração. Confia em mim, naquilo que eu estou te falando, para você começar a criar seu método e alcançar mais pessoas. Então, você que está aqui, já separa papel, caneta, um copo de água e um comprimido para explodir a sua cabeça aí. E eu vou te fazer um pedido, você que faz parte desse movimento, você que já está no La Casa, você que já está acompanhando todas as aulas, a live de ontem do Pablo, participando, vendo todos os participantes aqui, eu vou te fazer o seguinte, você que é alguém que passa por uma transbordo, uma transformação, pega esse link do Instagram, esse aviãozinho do Instagram, coloca nesse aviãozinho do Instagram e compartilha com 3 pessoas que mais fazem sentido. Você que está no YouTube, pega essa flechinha do YouTube aí e compartilha com 3 pessoas que mais fazem sentido. Depois que você compartilhou, escreve aí nos comentários. Já transbordei, Thiago. Pode acelerar. Coloca aí, já transbordei, pode acelerar. Se você já fizer isso, coloca aí. Se tiver pelo menos 50 pessoas que compartilharem, eu vou continuar a minha aula aí. Você que está chegando agora e não me conhece, sou o Thiago Rocha, um dos executivos, sócio do Pablo e o seu mentor aqui durante o La Casa para te ensinar sobre criação de método. Então a galera no YouTube já colocou, vem aqui comigo. Método é resultado, é um passo a passo para um resultado. Todos vocês têm um resultado. Tem uma ferramenta. Só avisa aí, equipe, se consegue compartilhar na tela a ferramenta que eu deixei separado, só dá um toque no Sifu, ele tem ali. Uma ferramenta que ela é uma das ferramentas mais simples que eu já vi no marketing. Só que ela é muito interessante porque ela começa a te dar clareza. É chamada linha do tempo. Ela vai estar aqui disponível para você visualizar, mas também na área de membros eu coloquei lá como um PDF para você imprimir ela e executar ela o passo a passo. Qual que é o convite para você durante essa aula? Essa é uma aula prática, você vai ter que colocar a mão na massa, não adianta ficar só assistindo, não fica o seu celular, pega papel e caneta porque você vai precisar desenhar bastante. Então o pessoal já está transbordando e faz o seguinte, você vai pegar essa ferramenta chamada linha do tempo. Para que serve essa ferramenta? Ela serve para te dar clareza, vem aqui comigo. Você vai começar a entender o seguinte, que a linha do tempo ela é o percurso da sua vida. O dia que você nasceu e o hoje. Concorda comigo que durante a sua jornada você já passou por momentos altos e baixos? Concorda comigo que durante a sua vida você já teve momentos com muitos resultados e momentos com poucos resultados? Você concorda comigo que na sua jornada você viveu algo chamado uma montanha-russa? O que isso significa, Thiago? Significa que você tem autoridade em 2 pontos. Quais são os 2 pontos? Os momentos altos da minha vida e nos momentos baixos aonde eu passei por essa jornada. Presta atenção. Todos os picos e vales da sua vida você tem autoridade. Por que autoridade? Porque você sabe, na prática, a gente chama de skin the game, a pele no jogo. Você sabe exatamente como que é chegar até lá. E você sabe também como é passar. Como que funciona essa ferramenta? Nessa ferramenta, você vai colocar todos os momentos bons e ruins da sua vida. Como, Thiago? Desde a sua infância. Poxa, eu lembro que ganhei uma bicicleta. Isso foi um momento marcante. Entrada na escola, briga na escola, relação com os pais, faculdade. Eu estou colocando aqui alguns exemplos. Você pode, na ferramenta que você vai ter lá dentro da área de membros, você pode imprimir e colocar ela exatamente ano a ano da sua vida. Por quê? Porque isso vai começar a trazer mais clareza. Você vai começar a entender o seguinte, que existe algo que você carrega único. Quando eu falo sobre método, deixa eu olhar para você aqui e você entender o seguinte. Quando eu falo sobre método, eu falo que método ele é único. Na próxima parte da nossa aula, após essa ferramenta aqui, você vai aprender um algoritmo que vai trazer clareza para todo o método da sua vida. Mas eu já quero que você entenda o seguinte, que método ele é único. Não existem 2 pessoas com o mesmo método. Por quê? Porque tem 2 variáveis no método que ela é muito importante você saber e elas são colocadas de forma diferente com cada uma das pessoas.
Então, quando você começa a olhar isso aí, você vai começar a entender, Thiago, agora eu entendo porque eu quero ensinar pessoas. Eu entendo porque eu gosto de falar sobre outros idiomas. Eu entendo porque eu gosto de saúde, de esporte, de instrumentos, de ensinar empresários. Você vai começar a entender exatamente isso. Então, eu vou continuar te dando um exemplo. Você que está aí, faz isso. Já pega essa linha do tempo e começa a desenhar. Então, eu tenho a faculdade, casamento, sei lá, alguém passou divórcio, empresa, primeiro milhão, quebra da empresa. Estou colocando alguns exemplos para quê? Porque você vai olhar para essa linha e vai começar a imaginar o seguinte, que você vai precisar classificar todos esses episódios entre lado positivo ou lado negativo. Se você pudesse classificar, você colocaria de 0 a mais 10 ou de 0 a menos 10. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por exemplo, você lembra na sua infância lá que ganhou uma bicicleta dos pais, foi algo bom, nível 5. Entrou na escola foi algo bom, 7. Aí sofreu bullying na escola, algo foi negativo, menos 7. Aí teve o casamento dos seus pais, a briga dos pais, a faculdade foi muito boa, você cresceu na faculdade, você casou, no casamento teve um divórcio, casamento aí teve um divórcio. Quando você abriu, resolveu empreender, não foi muito bom, foi algo negativo. Aí você começou a se desenvolver, desenvolveu a sua empresa e ela foi crescendo. Você vai começar a cada um desses pontos aqui, ó, a classificar cada um deles. Primeiro milhão. E depois quebra da empresa, e aí restauração da empresa. Você vai começar a entender que cada um já começa a olhar de forma diferente a sua vida. Quando você olha para essa linha do tempo, você começa a notar o seguinte, existe um lastro diferente para cada uma das pessoas. Tiago, aonde que eu tenho autoridade? Eu vou te mostrar exatamente aonde você tem autoridade. Você tem autoridade em todos os momentos altos da sua vida, e nos momentos baixos, aonde você passou por esse momento e você conseguiu sobreviver. Quando você começar a fazer isso, você já começa a ter clareza daquilo que você carrega ou aquilo que você tem vontade de falar. Se estiver fazendo sentido para você, compartilha aí nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram, coloca aí, tá fazendo sentido. Se fizer muito sentido para você, se explodir a sua cabeça, já escreve putz. Escreve aí putz, que vai ser o nosso combinado para todas as vezes que começar a explodir teu cérebro, você vai falar putz, agora eu entendi, está começando a fazer sentido. Por quê? Tudo aquilo que você faz na sua vida, seja positivo ou negativo, você tem autoridade para fazer. Eu estou vendo muitos putz, então isso é massa, a gente vai começar a subir a pressão. Se isso aqui é só uma introdução para você começar a fazer criação do seu método. Isso aqui vai começar a trazer clareza dos pontos positivos e dos pontos negativos. E eu já vou te explicar algo que vai começar a criar uma barreira aí para algumas pessoas. Por que algumas pessoas não ensinam? Não ensinam porque elas têm uma crença que não podem ensinar sobre determinado assunto. Por exemplo, Thiago, eu comecei a crescer, eu vim de baixo, comecei a crescer financeiramente. Vamos falar sobre finanças? Porque finanças eu consigo mensurar. Vamos colocar lá que para você ter um sucesso financeiro é alcançar o primeiro milhão. Vamos usar como exemplo, porque para alguns é fazer 20 mil reais por mês, outros 100 mil, outro é 1 milhão por mês. Mas vamos mensurar que sucesso financeiro que seja palpável e tangível, seja quando alguém alcança 1 milhão de reais. Então alguém que veio de baixo, ele vai escalando até alcançar o primeiro milhão. Concorda comigo que ele tem um passo a passo? Porque é o seguinte, você não consegue ligar os pontos do futuro, mas você consegue ligar os pontos do passado. Ei, presta atenção que eu vou te destravar aqui, olha aqui para mim. Você que está aí no YouTube, levanta desse sofá, pega um papel, uma caneta, um copo de água, uma Neusaldina para explodir a sua cabeça. Você que está aí no sofá, pega papel e caneta e começa a escrever, porque isso vai fazer falta lá na frente. Algumas pessoas não ensinam porque elas falam o seguinte, por que eu vou ensinar? Ou como que eu tenho autoridade para ensinar se existem pessoas muito mais bem posicionadas ou com muito mais ganhos falando sobre esse assunto? E quem sou eu para falar sobre esse assunto? Conhece alguém assim?
Talvez seja você aí. Tem vontade de ensinar, mas fica se questionando e se colocando no lugar de outras pessoas. Como que eu vou ensinar se o Pablo já ensina sobre finanças? Como que eu vou ensinar sobre tal assunto se fulano já fala sobre tal assunto? Como que eu vou falar? Quem sou eu para falar sobre determinado assunto? Ei, presta atenção. Você é alguém único, com um método único, que saiu do absoluto zero, nesse exemplo que eu estou te dando, até o primeiro milhão. Você tem condições de ensinar uma pessoa. E eu vou te mostrar aqui na linha do tempo. Ei, vem cá, presta atenção nesse quadro. Sabe por que acontece? E eu vou usar a mesma figura para você olhar. Às vezes você estava aqui embaixo, veio do zero, e fala, como que eu vou ensinar sobre finanças? E tem pessoas muito melhores do que eu falando sobre finanças. Só que o que você esquece é que você só precisa ajudar e auxiliar as pessoas que estão no seu nível ou abaixo de você. Se você colocar numa linha, e eu não estou colocando, eu estou usando só como exemplo aqui para você começar a entender. Alguém escreveu ali, ó, como sabia que eu estava no sofá? Amigo, tem um monstro, para não chamar um demônio, agarrado aí no seu sofá, você que ainda não prosperou, chamado bicho preguiça. Você senta nessa desgraça de sofá, que você vai ser convidado a vender, e isso é a sua televisão. Você só vai assistir no computador ou no celular. Quando você senta nesse sofá, ele te agarra de uma forma, faz como a gente faz no jiu-jitsu, ele vai para a montada nas costas, já te dá um matalhão, e você não levanta dessa desgraça aí para empreender, para fazer nada. Então faz o seguinte, levanta esse sofá, você que estava aí falando aí, que sabia que eu estava no seu sofá. Vem cá. Você olha lá para cima e fala o seguinte, como que eu vou falar sobre um assunto se já tem algo que alguém domina? Presta atenção, se para você chegar no primeiro milhão ou naquilo que você quer ensinar está nesse nível, presta atenção, você não precisa ensinar as pessoas que estão acima. Qual é o convite para te destravar hoje de uma vez por todas e você começar a prosperar no digital como nunca antes? Você não precisa auxiliar essas pessoas, você vai auxiliar todos aqueles que estão abaixo de você ou entrando naquele nível que você vivia. É mais massa ver a equipe explodir a cabeça, explodir aí, né? Você só precisa ensinar as pessoas que estão abaixo de você ou que estão entrando naquele nível. Por exemplo, alguém está quebrando, alguém vem lá de baixo, é só você ensinar essa pessoa. E aí, conforme você estiver no processo de crescimento, quando você estiver desenvolvendo e chegar no próximo nível, você auxilia quem? Auxilia essa turma aqui até embaixo. E você se desenvolve, começa a crescer, se desenvolver, e você vai crescendo e vai auxiliando as pessoas de baixo. E putz, você não precisa auxiliar e ajudar todo mundo. Deixe que as pessoas que estão acima de você sejam ajudadas pelas pessoas que estão lá em cima. Você somente auxilia as pessoas que estão abaixo de você. Porque presta atenção. Trazer um exemplo para te destravar aí. Vamos dizer que essa pessoa, ela vende uma oportunidade por 10 mil reais para auxiliar alguém a crescer financeiramente. 10 mil reais. Está aqui, ela auxilia de alguma forma vendendo algo de 10 mil reais. Como alguém que está aqui embaixo, quebrado, ferrado, vai pagar aquilo lá? Ela não consegue, mas ela consegue pagar para você os 500 reais, 1.000 reais, o valor que você cobra para ela dar o primeiro passo. Ela sair da inércia e começar a prosperar. Esse é o convite para você. Não existe um outro convite. E sabe o que é mais interessante? Desde 2015 no marketing, desde 2015 atuando como mentor, formando outros mentores, eu entendi o seguinte, que todos aqueles que estão em cima, eles nunca vão acusar ou julgar as pessoas que estão vindo abaixo, crescendo e se desenvolvendo. Eles sabem qual é o preço da jornada, eles sabem o que é viver uma jornada, e eles vão sempre incentivar a falar, ó, esse aqui não desistiu, esse aqui persevera, esse aqui criou uma imagem, esse aqui tem fé, acredita naquilo que ele carrega, vamos lá e vamos incentivar ele. Lembra sempre que os únicos que criticam são aqueles que estão embaixo. Tiago, eu olho para a minha linha do tempo e eu só vejo pontos negativos. Eu quebrei a empresa, eu fali, eu separei, eu sofri bullying. Você pode ensinar os 3 passos de como sofrer bullying na escola. E aí você escreve antes falando o seguinte, faça tudo que eu te ensinar ao contrário. Escreva como os 5 passos que eu utilizei para quebrar uma empresa. Tiago, que absurdo isso. Ei, presta atenção. Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender no mundo. Não existe uma pessoa
que não se desenvolve todos os dias aprendendo. Eu não sei se você sabe, mas os grandes nomes, Steve Jobs, Warren Buffett, eles passam grande parte do tempo deles estudando. Os grandes nomes, eles estudam 1, 2, 3 horas por dia, todos os dias, lendo algo. Qual que é o grande convite para você? Sempre em busca de uma próxima fase. Ei, tá explodindo para você, escreve putz. Toda vez que explodir, escreve putz. E se explodiu de verdade, realmente compartilha com uma pessoa. A galera que estava chegando no começo, a gente pediu para compartilhar com 3. Não precisa compartilhar com 3 pessoas agora. Só manda para uma pessoa que a gente está no meio da aula. Só fala o seguinte, ei, presta atenção no que está acontecendo aqui. Então, o grande convite para você é começar a olhar para isso. Mas, Thiago, como que eu crio realmente o meu método? O método é sobre os seus resultados. Lembra que na primeira página que a gente falou o seguinte, que método está relacionado com os meus resultados? Presta atenção, método são os meus resultados. Resultados na minha empresa, resultados no meu casamento, resultados na minha saúde, naquilo que faz sentido para você. Aonde que eu sei que faz sentido para mim, aonde eu tenho autoridade. Todos os momentos altos, que foram os picos de autoridade que eu tenho, eu fui lá e realmente mostrei resultado, e também os pontos negativos, aonde eu sobrevivi esses pontos. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Existem 3 formas de você se tornar um mentor, baseado em 3 coisas. A terceira eu vou te mostrar, mas a terceira talvez seja a mais difícil, eu não te aconselho. Quais são esses 3 pontos? O primeiro, pode ser mentor naquilo que são os seus resultados. Então, eu olho para o ponto positivo e olho para o ponto negativo, são os meus resultados. Segundo ponto, resultado dos meus alunos ou das pessoas que eu acompanho. Por exemplo, personal trainer, que ele vai ensinar sobre os seus resultados. Então, o momento alto de vida dele foi, por exemplo, vou utilizar um exemplo aqui, era obeso, passei da obesidade, comecei um novo lifestyle, me tornei personal trainer com um corpo, me tornei fisiculturista, me tornei alguém saudável, triatleta, atleta. Ele viveu uma jornada, ele tem autoridade para falar, tanto embaixo, que ele sabe exatamente o que é, como chegar no topo. Essa é a vida do mentor. Mas às vezes ele é alguém que já nasceu em forma e gosta de ser personal trainer, por exemplo. Então ele vai falar sobre os resultados dos alunos, pessoas que estavam embaixo e atingiram em cima. Thiago, eu não tenho os resultados, não tenho alunos com resultado, mas eu gostaria de falar sobre tal assunto. Esse é o terceiro ponto e o mais desafiador que eu acho, que é o quê? Você vai ter que produzir esses resultados. Então é muito mais fácil você entrar e olhar para a sua linha do tempo e começar a olhar para cima e para baixo. E eu acabei de ver um comentário de alguém falar o seguinte, e quem não tem resultado? Ei, presta atenção, até não tendo resultado, você já tem o resultado. Escreve um livro falando o seguinte, como viver uma vida sem resultados. Sabe qual é o resultado? É você olhar para a sua vida, é fazer um overview, olhar de cima para ela e falar o seguinte, a minha vida é sem graça, a minha vida eu não consigo trabalhar, eu não consigo prosperar, eu tenho que trabalhar 8 horas, 12 horas, tenho que ir para lá, para um lado. Tudo na sua vida é o seu resultado. O problema é que vocês olham o resultado apenas aquilo que é palpável e tangível. Tudo na sua vida é resultado. Você olha para os seus filhos, é o seu resultado. Você olha para o seu casamento, é o seu resultado. Olha para a sua saúde, é o seu resultado. Olha para o seu bolso, é o seu resultado. Olha para a conta bancária, é o seu resultado. Olha para o seu intelecto, é o seu resultado. Ei, tudo na vida é fruto do seu resultado. Então, quando você começar a olhar para isso de forma diferente, você vai começar a ter a autoridade. Então, a primeira ferramenta que vai estar liberada lá dentro da área de membros é você começar a olhar para a sua linha do tempo. E aí lá dentro, se puder colocar na tela de novo, a equipe puder colocar na tela, eu vou mostrar a ferramenta. O que é que vai te destravar naquela ferramenta? Existem 3 pontos. Você vai olhar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Quais são os 3 pontos? Você vai escolher 3 pontos positivos na sua vida e mais 3 pontos negativos que você passou. E aí na ferramenta você vai encontrar 6 quadrantes. E eu vou desenhar aqui, eu tinha que pôr um pouco aqui, ó, colocar aqui, ó. Você vai encontrar 3 quadrantes. Quais são os 3 quadrantes? 3 quadrantes positivos e 3 quadrantes negativos. O que você vai colocar nos 3 quadrantes em cima, você vai escolher os fatos que você classificou como os fatos onde você tem autoridade. E aqui o que você vai colocar? O sentimento, a habilidade, a atitude e a habilidade que você ganhou com isso. Presta atenção. Quando eu fui no casamento, quando eu casei, me senti bem no casamento.
Qual era o sentimento que eu tinha, que eu carregava? É muito importante você entender sobre o sentimento. Talvez você ainda não viveu toda a jornada que você vai passar pela casa. O Pablo vai falar muito sobre sentimentos, vai falar sobre bloqueios, sobre pensamentos, e você vai entender. Eu quero que você reconheça, nesse momento aqui, qual era o sentimento que você tinha. Aí você vai classificar lá. O sentimento era esse. Qual foi a atitude, presta atenção, qual foi a atitude que você teve para chegar nesse resultado? Aí você escreve lá, tive perseverança. O sentimento era de amor. O sentimento era de alegria. Você vai colocar lá. E qual que foi a habilidade que esse fator levou a ter? De compreensão. Aqui a gente está falando de casamento, então o exemplo é compreensão. Você vai repetir a mesma coisa com o fato 2, com o fato 3. Sentimento, atitude e habilidade. E, Tiago, com os negativos, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou identificar os sentimentos, as atitudes e as habilidades de cada um desses fatores. Por que isso é importante, Tiago? Na próxima ferramenta, que é um GPS do mentor, que eu quero te mostrar aqui também, você vai entender o seguinte, que existe um cliente ideal. As pessoas querem ensinar sobre o cliente ideal e eu sei, eu passei muito tempo ensinando meus alunos a encontrar o cliente ideal e eu levava quase 2 dias para ensinar sobre o cliente ideal e com o aperfeiçoamento das técnicas e do método, eu consegui descobrir e te destravar em 15 segundos como você encontrar seu cliente ideal e a promessa da sua metodologia. Você vai começar a olhar para cada um deles e você vai começar a identificar os sentimentos. Lembra o seguinte, que todas as pessoas buscam resolver 3 tipos de problema. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você que é um mentor, você que está criando um braço educacional, você vai criar uma imersão, você vai criar um curso. Eu estou te dando várias ferramentas para começar a explodir o teu cérebro, para você entender como criar sua metodologia. Você vai entender o seguinte, todas as pessoas buscam resolver 3 tipos de problemas. Tiago, quais são os 3 tipos de problemas que eu busco resolver? Os problemas externos é aquilo que a gente consegue enxergar. Por exemplo, problema financeiro, problema no casamento, problema de relacionamento, problema de saúde, problema de network. São os problemas que eu consigo enxergar. Então eu olho lá e falo, tem um problema disso. São os problemas visíveis. São os problemas visíveis. Só que todo problema visível, ele só é visível porque existe um problema que a gente chama de problema interno. Então, os problemas externos, se você aprender a vender para eles, você vai ganhar muito dinheiro. Mas se você não somente resolver o problema externo, mas resolver o problema interno, você vai fazer muito mais dinheiro. Então, os problemas externos são os problemas que nós enxergamos, que são ocasionados por problemas internos. O que são problemas internos? Crenças, bloqueios e paradigmas. As minhas crenças é que me impedem de, por exemplo, vender. São os meus bloqueios que impedem de me relacionar. São os meus paradigmas que me impedem de criar um novo produto. Então vem cá. Isso aqui acontece por quê? Por que alguém tem esse problema interno? Que a gente chama de problema de identidade. Que é o ser ou não ser. Quem sou eu, para onde eu vou, o que eu vim fazer, qual que é a minha missão de vida. Todas as pessoas que vão te procurar a partir de hoje, elas não vão procurar, elas até podem pensar que estão te procurando por causa de um problema externo. Só que isso não vai acontecer. Quando ela começar a ter um relacionamento com você, ela vai querer resolver o problema de identidade que ela tem. A dúvida do ser ou não ser. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, se você já questionou, mas tudo que tem acontecido na sociedade nos dias de hoje, as pessoas têm perdido o discernimento de quem elas realmente são. E eu não estou entrando em conflito, nem quero julgar as pessoas, mas eu nunca imaginei alguém se colocar numa posição de um pônei, de uma ovelha, de um porco, de um cachorro. As pessoas têm realmente perdido o senso de quem elas são, o discernimento de quem elas são. E eu sempre falo algo em todos os cursos, aulas, mentoria. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre falo algo. Que o problema do mundo não é o barulho dos maus, mas é o problema o silêncio dos bons. Toda vez você que é bom,
que fica calado, sem entregar a sua mensagem, sem pegar todos os pontos positivos e negativos da sua vida e ensinar outras pessoas a viverem isso, você já está escolhendo um lado. O lado é deixar que os maus vençam. A gente começa a olhar para tudo que está acontecendo no país hoje e aí você vai começar a entender exatamente isso. As pessoas têm perdido o discernimento. O problema delas não é relacionamento, o problema delas não é comunicação, o problema delas não é network. O problema é ter perdido realmente a posição original da sua identidade. E esse é o grande convite para você que está aqui nessa live hoje, que faz parte desse movimento. Por que você tem que destravar no digital? Existem milhares e milhares de pessoas que estão esperando a sua mensagem. Existem milhares e milhares de pessoas que estão esperando o seu método para que elas possam destravar na sua identidade, no seu casamento, nos relacionamentos, na sua empresa e elas possam realmente levar uma mensagem de fé, de amor, de esperança. Todo esse é o grande convite para você que faz parte desse movimento. Muita gente poderia estar aqui assistindo, mas saiba que esse momento foi selecionado para você que tem uma mensagem única. Quem tem uma mensagem e vai explodir ela para mais pessoas, coloca aí, a minha mensagem vai alcançar o mundo. Deixa eu ver quem está aí nos comentários, coloca aí, a minha mensagem vai alcançar o mundo. Escreve aí nos comentários, a minha mensagem vai alcançar o mundo e eu vou continuar te falando sobre isso. O que eu quero te passar agora é chamado GPS do mentor. A gente já vai colocar essa ferramenta na tela. E aí você vai começar a entender o seguinte, que existe uns GPS para começar a te guiar para onde você vai. Então você vai começar a olhar para aquele mapa, para a sua linha do tempo. E quando você começar a olhar para a sua linha do tempo, você vai começar a entender qual é o caminho que você deve seguir. Quando você começar a entender qual é o caminho que você vai seguir, você vai começar a entender sobre os problemas que você resolve. Está aí na tela já? Consegue colocar na tela a ferramenta chamada GPS do mentor? Ali tem 3 quadrantes, aparece nessa TV para mim também, tem 3 quadrantes e você vai começar a resolver ela. Lembrando o seguinte, que essa ferramenta, ela está dentro da área de membros, está o QR Code aí na tela, ou você pode digitar lá casadigital.com.br/prática. Todas as ferramentas que eu estou te mostrando, que você está desenhando ali no seu caderno, você vai ter acesso nelas lá dentro da plataforma. É só você entrar totalmente gratuito, essa aula ela vai estar lá. Eu te convido assistir novamente essa aula e parar ela indo para a prática. Então tá aí, a equipe acabou de colocar, opa, deixa eu ver aqui, tá aqui deste lado, tá aqui ó. Essa é a ferramenta chamada GPS do mentor. No primeiro ponto tá escrito ali, dores, problemas que você resolve. Quais são as dores e os problemas que você resolve? Sabe onde está isso? Quando você olhou para aqueles 3 quadrantes positivos e 3 quadrantes negativos, já tem lá qual o sentimento, atitude e habilidades. Essas são as dores, presta atenção, essas são as dores e os problemas que você resolve. Como assim, Thiago? Alguém tem problema de procrastinação? Foi a habilidade que você aprendeu, a atitude que você teve que tomar. Alguém tem problema de comunicação? Foi o que você teve que fazer, aprender para passar por aquela jornada ou para alcançar o topo da sua jornada. Você já começa a escrever cada uma delas. Quando você começar a escrever cada uma delas, isso vai começar a mostrar o norte. O que é um GPS? Presta atenção. Um GPS, e hoje a gente utiliza muito o GPS para ir para qualquer lugar. Eu acabei de mudar para Portugal e lá eu só uso o GPS. Lá eu entendi por que eles falam que todos os caminhos levam a Roma, ô Cleves. Porque cada hora o GPS me manda um caminho diferente. Fala, agora eu decorei. Aí ele te manda numa outra quebrada. Mano, tu vai pegando um monte de possibilidade para chegar até em casa. E o GPS faz o quê? Você está num local, você coloca a direção e ele te leva até lá. E essa ferramenta ela vai te levar realmente até a criação do seu método. E quando levar para a criação do seu método, você vai começar a entender o seguinte, que você já sabe quem é o cliente ideal. Escreve aí. Quem quer saber sobre o seu cliente ideal, escreve eu. Muito se fala no marketing sobre o cliente ideal. E tem várias ferramentas que vão te auxiliar. Só que com o passar do tempo, eu comecei a entender o seguinte, que existe só uma possibilidade de você realmente entender quem é o seu cliente ideal. Thiago, como que eu sei quem é o meu cliente ideal? Você vai olhar para o seu cliente ideal exatamente como a gente olha para essa primeira ferramenta. E eu vou te falar isso. Tem gente perguntando ali sobre a BMW, eu vi um comentário antes de falar dessa ferramenta, só deixa eu falar sobre a rifa. Nós, de forma totalmente legal, estamos elaborando uma campanha, que é uma rifa dessa BMW. Dá para filmar ela? Essa BMW,
Ela está numa rifa de R$ 1,99, você pode comprar quantas forem, e toda a arrecadação dessa ação ela vai ser revertida para apoio no Rio Grande do Sul. Então, compra de água, de medicamento, alimentação, ela vai ser rifada. Além disso, tem 1 ano. É isso? É 1 ano de seguro da Love Seguro. Então, esse carro já vai sair segurado para você que vai fazer parte dessa rifa. Presta atenção, se fosse apenas pelo carro, você já poderia comprar algumas dezenas ou talvez algumas centenas de bilhetes ou de números para participar dessa rifa. Mas nós não estamos falando apenas do carro, nós estamos falando de algo muito maior, que é essa ação que acontece lá no Rio Grande do Sul. Se você não teve a oportunidade, por qualquer motivo, se a galera puder colocar na tela o site da rifa, tá ali, no YouTube não sei se está, mas no Instagram parece que está aqui, né? Tá ali o QR Code. Não, coloca o QR Code ou o site da rifa. A galera tá perguntando ali como comprar, coloca o QR Code, por favor, ali. Então, se fosse somente pelo carro, gera uma oportunidade. Mas a gente está falando sobre uma ação. Por qualquer motivo, você não pôde contribuir. Não pôde, ou porque não quis fazer um Pix para alguém, ou não tinha condições de fazer um Pix. A gente está falando de auxiliar com R$ 1,99. Presta atenção. Existe muita oportunidade de a gente crescer todos os dias e auxiliar, e você fazer parte dessa. Então vai lá, faça parte desse movimento e de ajudar outras pessoas. E quem sabe ainda sair e ser sorteado por uma BMW. Fechou? Vai lá, tá aí no QR Code, já colocaram na tela. Daqui a pouco eles vão colocar na tela. E aí a gente vai continuar falando sobre a criação de métodos, sobre o GPS do mentor. Então você aprendeu as dores e os problemas que você resolve. Presta atenção no seguinte, olha aqui para mim, você que está aqui ao vivo, olha aqui para mim, deixa eu chegar pertinho, olhar para você e falar o seguinte. Você que é empresário, você que é autônomo, profissional liberal, eu preciso te falar algo. E talvez você não acredite nisso. Mas presta atenção, ninguém está nem aí com o seu produto. Ninguém está nem aí com o seu produto, nem com o seu serviço, e muito menos com as suas ideias. As pessoas não querem isso. Por produto, elas comprariam no concorrente ou naquele que é mais barato. As pessoas querem ter um relacionamento com você, um relacionamento com a sua marca. Como que eu tenho, Thiago, um relacionamento com a minha marca? Quando eu consigo entender ou colocar para fora quais são as dores e os problemas que eu resolvo. E como que eu sei os problemas que eu resolvo? Aqueles que você viveu, aqueles que você passou e você tem a autoridade para fazer isso. Eu já vou te mostrar qual é a fórmula mágica do método e quando você olhar para essa fórmula, vai explodir teu cérebro, teu coração e você vai falar, putz, era isso que eu precisava? Então, qual é o meu cliente ideal? Escreve aí, meu cliente ideal é o meu eu do passado. Escreve aí. Para explodir o teu cérebro, levar 2 dias para explicar, agora eu te falo em 10 segundos. O seu cliente ideal é o seu eu do passado. Como assim, Thiago? Eu olho para alguém que está passando a mesma jornada que eu passei e falo o seguinte, ei, vem cá, existe um passo a passo cognitivo com ferramentas racionais e ferramentas emocionais para você viver essa jornada. Eu não sei qual é a próxima fase. Eu sei até aqui e é até aqui que eu quero te levar. E eu continuo crescendo, me desenvolvendo, e você vai lá aprendendo todos os dias. Então, qual que é a grande sacada? É você auxiliar o seu eu do passado. Quem que é o meu cliente ideal? É aquele que eu já passei. Não é aquele que eu vou buscar, aquele que tem uma dor que nem sabe que eu passei ou que eu está vivendo uma dor que eu não vivi. Como que eu posso auxiliar alguém que está passando por algo que eu não passei? Esse seria como mais ou menos um professor de astronauta. Você vai ensinar as pessoas que você já passou, pelas dores que você já passou. Então, coloca lá, o meu cliente ideal é o meu eu do passado. Quem que é o meu eu do passado? Você vai colocar todas as dores que você já passou lá atrás. Todos os problemas que você já teve. E qual que é a minha promessa? Tem aí na ferramenta, coloca a ferramenta de novo na tela para você olhar. A promessa, eu levava 2 dias para explicar sobre a promessa, eu vou te explicar agora em 10 segundos. Se a equipe puder colocar na tela, coloca na tela a ferramenta de novo. E aí você tem lá, dores e problemas que você resolve, você tem o seu cliente ideal e tem aqui, qual é a promessa? Escreve aí, a promessa. É para onde você vai, é o seu destino. A sua promessa, a promessa que você vai passar para o seu cliente ideal, é a jornada que você vai passar. É somente isso, a jornada que você está indo. Qual é o caminho do líder?
Caminho do líder é levar as outras pessoas para onde ele já sabe que ele quer ir e é onde ele vai as pessoas. Então a sua promessa é sobre o caminho que você quer traçar. Se eu falo o seguinte, vamos falar sobre expansão, é porque eu estou vivendo sobre expansão. Tem um texto que fala lá no capítulo de Tiago, só fale aquilo que você vive e viva aquilo que você fala. Então a sua promessa é, qual é o caminho que eu estou seguindo? Eu não falo para as pessoas lado A se eu estou caminhando para o lado B. Por isso que para algumas pessoas é tão doloroso o processo e desistem no meio do caminho, porque elas querem criar uma promessa que não é aquilo que elas estão vivendo. O que eu preciso? Eu preciso viver verdadeiramente. Quando eu vivo verdadeiramente, é o que eu consigo entregar para todas as pessoas. E eu vou te mostrar agora uma fórmula mágica para você entender realmente o que é o método. Para você que chegou depois desse rolê, de tudo que a gente está falando, eu te aconselho a fazer o seguinte: já escreve um site aí chamado lacasadigital.com.br/prática, né? /destravar, qual que era o... Me passa ali. /prática, lacasadigital.com.br/prática, e tem um QR Code que está aqui. QR Code está aqui. Você vai entrar numa área de membros e lá na área de membro você vai poder reassistir essa aula e também baixar o PDF das aulas, de tudo aquilo que eu te passei. Tá fazendo sentido para vocês? Para quem está fazendo sentido aí, escreve aí: estou explodindo, Thiago. Só escreve aí: estou explodindo. Para quem está fazendo sentido, escreve aí: estou explodindo ou vou explodir a minha mensagem. Escreve aí: vou explodir a minha mensagem ou estou explodindo, só para entender. Lembrando que às 21 horas o Marçal vai estar aqui ao vivo com mais um episódio, trazendo tudo o que aconteceu no dia de hoje com os participantes, para você explodir também. Hoje eles entraram, tiveram atividade. Você vai começar a explodir a sua cabeça e aí você vai ver que é possível também. Então, para você que está explodindo, está fazendo sentido, escreve aí: está explodindo a minha mensagem. Já estou pronto para espalhar a minha mensagem para o mundo. Escreve aí: explodiu? Faz o seguinte, respira junto comigo agora. Tira o dedinho do teclado. Respira aí, porque quando você respira, você ativa outras partes do cérebro. Eu quero te mostrar uma fórmula. Vem cá comigo para a tela aqui que eu vou te mostrar agora. Você vai entender exatamente como que é a fórmula do método. Eu demorei alguns anos para entender isso aqui. Eu recebi um grande presente o dia que eu entendi o seguinte: que método é um passo a passo. A gente falou mais cedo. Passo a passo dos meus resultados. Resultados positivos ou negativos. Positivos ou negativos. Mas o que é realmente o método? Método é os seus conhecimentos mais as suas experiências elevado a um repertório. Tiago, não entendi, eu vou te explicar novamente. Método é o meu conhecimento mais as minhas experiências elevado ao meu repertório. Vou trazer aqui, talvez você não conheça, mas tem duas partes do cérebro. Ou deveria ter, né? O seu cérebro deveria ter duas partes: a parte cognitiva, racional, e a parte emocional. Então nós temos a parte racional, a parte da razão do cérebro, e a parte da emoção. A parte de conhecimento, ela está relacionada à parte cognitiva, à parte racional do cérebro. A parte de experiências, ela está relacionada com o quê? Com a parte emocional. Então, o que é método, Thiago? Método é uma junção de todo o conhecimento que eu adquiri em livros, faculdade, cursos, pós, MBA, mentorias, imersões e etc. Tudo que foi curso, tudo que foi cognitivo, ele entra num banco de informações lá no seu consciente. Tudo aquilo que foi informação, ele vai entrando no seu consciente. E as experiências, Thiago? As experiências estão relacionadas a tudo aquilo que você viveu como experiência. Relacionamento com seus pais, as viagens, a escola, os amigos de escola, os amigos de escola, os amigos, os idiomas que você fala, os instrumentos, os esportes. Tudo isso,
entra como repertório nas suas experiências. Vem cá, eu vou te destravar agora. Você já viu dois irmãos que estudaram na mesma escola, tiveram o mesmo nível de conhecimento adquirido, só que viveram experiências diferentes com resultados diferentes? Você já viu duas pessoas que estudaram na mesma escola, anos depois elas se encontram e elas têm outro resultado? Por quê? Porque as experiências foram diferentes. Quando você começar a entender isso, você vai entender que o seu método ele é único. Por isso que o seu método ele é único, porque aquilo que você tem de repertório cognitivo, eu estou com os livros do Pablo aqui, isso aqui é parte de um método. Então, isso aqui, se puder pegar aqui os livros, isso aqui é parte do método do Pablo. Tudo aquilo que ele teve cognitivamente, parte do método dele, mas as experiências. Por que a gente faz triatlo, Ultraman, veleja, anda de helicóptero, pula de asa delta, voa de asa delta, pula de paraquedas, anda de carro, faz corrida? Por quê? Porque eu aumento a minha experiência. Aumentando a minha experiência, eu aumento o meu método. E quando eu falo sobre repertório, repertório é a multiplicação de todo o meu conhecimento e as minhas experiências. Então não é sobre ler um livro, é sobre repertório, é sobre quantos livros eu fiz, quantas faculdades eu fiz, quantos cursos eu fiz, quantas pós, quantos idiomas eu falo, quantos instrumentos eu falo, quantos esportes eu fiz, quantos relacionamentos com meu pai, quantas... É sobre a multiplicação. Quanto maior o meu repertório, maior o meu método. Qual é o convite para você hoje? Pegar uma folha em branco, agora, nesse exato momento, a gente vai caminhar para o fim da nossa aula sobre criar o seu método. Você vai pegar uma folha em branco e vai começar a listar isso aqui, ó. Quantos livros eu li? E aí colocar o nome de todos os livros. Quantos cursos eu fiz? Os nomes dos cursos. Quantas pós, escola, tudo. Tudo que é cognitivo, você vai colocar nessa lista do lado esquerdo e do lado direito, todas as experiências que você já viveu. Quando você começar a olhar para essa ferramenta, olhar para o GPS do mentor, olhar para a sua linha do tempo, o teu cérebro vai explodir e você vai entender exatamente qual é o caminho e o destino para criar o seu método. Eu vi um comentário ali que explodiu meu coração, resumindo a minha vida. É exatamente isso. Para quê? Você vai resumir a sua vida para ensinar outras pessoas a seguir o caminho. Método, ele é uma ferramenta para outras pessoas. O seu método vai ser uma ferramenta. A pessoa não vai pegar 100% do seu método. É por isso que a gente entra num curso, absorve algo que fez sentido, coloca, introjeta mais a minha experiência, mais o meu conhecimento e, vou para uma próxima fase. Quanto mais você estudar, quanto mais você se desenvolver, maior vai ser o seu método. E para a gente finalizar, eu quero te dar mais uma ferramenta e eu vou te explicar ela rapidamente, que é para você começar a entender sobre o período da autoridade. O que é autoridade, Tiago? Autoridade envolve três coisas. Pessoas. O seu ciclo de autoridade, aquilo que você consegue vender, envolve pessoas, o seu conteúdo, e conteúdo tem a ver com o seu método, e algo que a gente chama de capital digital. Que são pessoas? O quanto que você entende de pessoas? Isso aqui a gente está falando sobre ciclo da autoridade. Deixa eu colocar o nome aqui, ó. Sobre sua autoridade. Autoridade a gente fala sobre influência. Quanto que você entende de pessoas? Você consegue ler pessoas? Você consegue comunicar? Você consegue desbloquear? Você consegue entender? Tiago, eu consigo entender, se a gente pudesse colocar numa escala, eu consigo entender nível 3. 1, 2, 3. Nível 3. Conteúdo. Como que é o seu conteúdo? Quanto curso você tem? Você tem um método claro? Tem clareza? Você já fez curso? Você leu livros? Tudo isso. Quanto que está isso aqui? Não, Tiago, é pequenininho, é 1. O que é capital digital? Como que são as suas redes sociais? Como que você aparece na internet? Você consegue vender uma imagem? As pessoas compram a sua imagem na internet? Não, Tiago, as pessoas não compram a minha imagem na internet, eu compro muito pouco. Logo, o seu ciclo de autoridade ele é muito pequeno. O que eu preciso começar a fazer? Aumentar meu conteúdo. Eu começo a estudar, me desenvolver e começo a aumentar. O meu conteúdo começa a aumentar. Meu ciclo ele começa a aumentar de autoridade.
Não, comecei a entender de gente, logo a minha autoridade ela começa a aumentar. Não, comecei a entender sobre capital digital, comecei a fazer lives, postar no Instagram, fazer feed, começar a dar curso, comecei a viajar, comecei a mostrar meu lifestyle, eu comecei a aumentar o meu ciclo de autoridade. Olha aqui, presta atenção, uma coisa é quando eu tinha essa autoridade aqui, ó, pequena. Outra coisa é quando eu passei a ter essa autoridade. Outra coisa é quando eu tenho essa autoridade. E se eu não paro de estudar, de conhecer de gente, de transbordar, ajudar pessoas, eu começo a chegar no pico e cada vez mais aumentar a minha autoridade. Quanto mais aos extremos, quanto mais você estudar sobre pessoas, conteúdo e capital digital, que é o que você está aprendendo aqui na La Casa, boom, maiores serão os seus resultados através da sua autoridade, da sua influência. Você só consegue influenciar se você tiver autoridade. Como que eu tenho autoridade, Thiago? Tomando uma posição. Esse é o convite para você se posicionar. Então, eu só tenho influência se eu tenho autoridade, só tenho autoridade se eu me posiciono. Qual é o convite do posicionamento? É para você todos os dias estar presente aqui nessa semana, aprendendo sobre o La Casa. O Pablo e toda a equipe parou todo o nosso ecossistema para te ensinar durante toda essa semana a como você destravar e explodir no digital. Então, qual que é o convite para você que está aqui, amado e amada do Senhor? Você que tem uma mensagem única, e essa mensagem vai explodir para o mundo, através de um método, é que você acompanhe todos os dias, meio-dia, as aulas sobre o destravar digital, sobre as ferramentas e as profissões do digital. Às 19 horas, aulas com todos os players e os mentores do La Casa para você aprender. E às 21 horas com o Marçal, direto aqui do resort, para você explodir o teu cérebro e seu coração. Thiago, eu quero estar mais próximo, eu quero aprender mais, eu quero rever as aulas. Existe um site chamado lacasadigital.com.br/prática e esse QR Code aqui, ó. Você vai apontar o celular para cá e vai entrar aqui. Você vai entrar numa área de membros da XGrow. Somente da XGrow, você vai entrar lá e pum, todas as aulas estarão presentes lá durante toda essa semana e as ferramentas. Eu acabei de te entregar 3 ferramentas, 3 presentes para você imprimir e fazer todas as ferramentas e ir para uma próxima fase. Quem topa de caminhar junto, explodir no digital em 2024, escreve aí. 2024 é o meu ano, escreve 2024 é o meu ano. Se você vai explodir no digital nesse ano, escreve aí, 2024 é o meu ano. Alguém está perguntando, está passando no YouTube? Está passando no YouTube. Seguinte, são 8h12. A gente vai finalizar a nossa aula. Essa aula ela vai lá para a área de membros. Você vai pegar um copo de água, vai dar uma caminhada na sua casa, vai chamar o seu cônjuge, vai falar o seguinte, às 21 horas a gente vai explodir o cérebro com o Marçal. E todos os participantes da La Casa, e você vai aprender tudo que rolou aqui hoje, o destravar foi, tanto aqui como lá no residencial, quanto lá na fazenda, você vai entender realmente como explodiu o dia deles, e aí você vai começar a praticar isso na sua vida. Então você que acredita, e você que vai viver essa jornada de posicionamento para criar autoridade e influenciar, fala o seguinte, escreve hashtag LaCasaDigital3. E eu vou te convidar a pegar essa live do Pablo e encaminhar para mais 3 pessoas. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Você que está aqui, que aprendeu realmente como criar seu método, eu espero, daqui a alguns dias, encontrar depoimentos, te encontrar ao vivo e falar o seguinte, Thiago, obrigado. O meu método comecei a monetizar, criei um braço educacional na minha empresa, criei um segundo negócio, criei uma segunda oportunidade, uma segunda fonte de renda e hoje eu vivo, eu dou o meu método. Aquilo que foi um caos para mim, ou aquilo que foram os pontos positivos na minha vida, eu utilizei isso e isso virou meu método e eu já ajudo milhares e milhares de pessoas. Então isso vai alegrar e explodir meu coração. Fechou? Tamo juntos, até depois do fim. Tira um print aí da nossa live, tira um print aí do nosso encontro, marca lá. Escreve hashtag LaCasaDigital3, marca lá Thiago Rocha BR e a gente vai compartilhar algumas postagens de vocês. E às 21 horas nós estaremos juntos com o Marçal. Quem topa aí, bora explodir o coração às 21 horas. Então é só o tempo de você comer alguma coisa, tomar uma água e já voltar para cá com papel e caneta para explodir o seu cérebro e o seu coração. Fechou? Tamo juntos, até depois do fim. Foi um prazer estar com você nessa aula e ser o seu mentor na criação de métodos. E a gente vai caminhar muito tempo juntos. Bora lá, encerrando a transmissão em 3, 2, 1. Vai cuidar da sua vida e criar o seu método aí. Te vejo daqui a pouco.